Começando agora, mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje nós vamos ter aqui um grande empreendedor, um homem que tem aí uma série de marcas sob o seu guarda-chuva, que é o Sidney Calais. Vem pro E-Show, meu amigo! Ô, Flávio, entrando aí, grande Sidney! Seja muito bem-vindo ao E-Show, Sidney! Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com você, com todos que vão nos escutar. E assim, são histórias que entram no nosso coração, porque o franchising é um negócio assim de arrepiar, né, Flávio? Quem está não quer sair nunca mais. Com certeza. Bem, mas nós vamos fazer o seguinte, Sidney, se você me permitir, eu quero ir lá na sua infância, desde aonde começou esse negócio do empreendedor. Você, garoto Sidney, tinha algum sinal aí de que ia ser um empreendedor, Sidney? Como é que era isso? Olha, Flávio, é uma história bem bacana que eu sempre gosto de contar e veio a calhar quando você me perguntou isso, que realmente me leva lá para tempos remotos, quando eu tinha 7 anos de idade. Bom, primeiro eu venho de uma família por parte de mãe italiana, por parte de pai sírio, a minha avó síria, meu avô francês e meu pai, ele nasceu aqui no Brasil e logo cedo, Flávio, eu ia com ele. Meu pai era contador e minha mãe faxineira. Então eu venho de uma família muito simples, muito pobre. A gente morava na Moca, aqui na cidade de São Paulo, numa casinha muito humilde, nos fundos de um quintal, onde só tínhamos um dormitório, uma cozinha e um banheiro externo. Pra você ter ideia do nosso tamanho de casa. Então a gente viu uma família realmente muito simples, muito simples. Mas não era assim todos os familiares. Os familiares do meu pai, como eles são da parte síria, eles eram investidores, eles eram empreendedores, mas meu comerciantes, pai... provavelmente, né? Comerciantes, mas meu pai era contador. E desde pequeno, eu ia com meu pai na 25 de março, porque meu pai fazia a contabilidade de todos os primos lá da 25 de março, né? A gente chamava brimo, os brimos. Os brimos. Então, muito pequenininho, acho que eu tinha 5, 6 anos, meu pai me levava e eu ficava louco quando eu via aquele movimento na 25 de março, que era dominado naquela época pelos sírios, pelos libaneses, e hoje não, hoje é tudo chinês que tem lá, mas naquela época eram sírios, libaneses, os árabes, né, em geral. Eu via aquele movimento de gente entrando nas lojas, saindo, eu falava, cara, esse é meu sonho, é isso que eu quero para minha vida. Então, aquilo me tomou desde pequeno. E eu lembrava assim, sabe, Flávio? Eu quero um dia estar do outro lado do balcão vendendo. Tanto é que minhas brincadeiras sempre foram com vendas, né? Desde pequenininho. Eu não brincava de carrinho, eu brincava de vendedor, né? Que bacana! E é uma coisa muito louca, sabe? E eu lembro, sabe, quando nessa pobreza que a gente vivia, um dia minha mãe me pediu comprar algumas coisas no mercadinho que tinha em frente à minha casa, na Rua do Oratório. Eu morava na Rua do Oratório 1198 e tinha uma vendinha. Naquele tempo, as pessoas compravam em vendinhas pequenininhas, não tinham supermercados enormes como nós temos hoje, eram vendinhas, mercearias, né? E eu fui lá na vendinha do Seu Chocolate. Naquele dia eu levei uma carteirinha que minha mãe tinha, chamada cadernetinha, onde se anotavam lá os débitos que a gente pegava no dia. Aí eu cheguei lá, Flávio, e o Seu Chocolate falou para mim, garoto, fala para tua mãe que a conta dela aqui está encerrada até que ela me pague o que ela está devendo, porque eu não consigo mais hoje dar o crédito para ela. Aquilo lá, sabe, Flávio, para mim foi como um tiro de bazuca no meu coração, porque eu sabia que sem aquilo a gente naquele dia não comeria. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para minha mãe que o chocolate não deu o crédito para ela? E eram coisas pequenas, era assim, tipo meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. A gente comprava o mantimento do dia. Aí eu atravessei a rua, muito triste, e falei, mãe, o chocolate falou para a senhora que o seu crédito acabou lá, mas olha, não se preocupa, mãe, que eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida, mãe. Eu não quero ver você mais assim, triste, chorando. E eu sabia que minha mãe chorava, sabe, Flávio? Porque ela era muito humilhada quando ela era faxineira, porque imagina, ela tinha 3 filhos pequenos até então, hoje nós somos em 4, mas naquela época tinham 3. Imagina chegar uma empregada doméstica na sua casa com 3 crianças. Aí criança faz bagunça, criança apronta, criança corre, crianças quando se juntam com outras crianças ainda, aí o bicho pega. E ela assim, ela sempre fez faxina pros irmãos dela, pros parentes, mas mesmo assim a humilhação era muito grande. E a gente vivia realmente
de doação do que meus tios davam pra gente. E meu tio, naquela época, meu tio vivo naquela época ainda, ele era veterinário, eles estavam muito bem de vida, eles moravam na Moca também, mas assim, numa casa maravilhosa, onde eu tive a oportunidade de ficar grande parte da minha infância, e ele veterinário, e ele tinha um consultório dentro da casa dele, e ele era veterinário do Tendal. Tendal era uma loja de carnes que tinha aqui na Lapa, onde ele batia o carimbo do CIF nas carnes, ele fazia lá uma vistoria nas carnes para ver se estava realmente tudo certinho, se não tinha carne estragada. E ele ganhava muita carne. E eu lembro, Flávio, que a humilhação era tão grande que até hoje eu sinto o cheiro do bife que minha tia fazia para os meus primos e não era para mim nem para os meus irmãos, né? Eu lembro que meus primos saíam da mesa, eu ia com meus retalhos de carne que sobrava do prato dos meus primos para matar aquela vontade que eu tinha. Então era sebo que sobrava. Eu comia aquilo e eu nunca joguei isso na cara da minha mãe, muito menos dos meus tios. Mas graças a Deus, para mim, aquilo foi um grande, que veio ser para mim um negócio que me levou para baixo, ele sempre me levou para cima, sabe? Eu falava com a minha mãe repetidamente: mãe, eu vou mudar a tua vida. Mãe, eu vou mudar a tua vida. Isso era propósito dentro de mim. Com 7 anos, Flávio, fui começar a vender pirulito na porta de um cinema que tinha na Moca, no Cine Patriarca, e lá começou a minha história de vendedor. Ah, olha aí, rapaz. Olha, eu gostei pelo seguinte, é uma história que começa muito triste, mas isso deu forças para certamente ser o que você é hoje. E eu gostei já quando começou aí, vendedor. Todo empreendedor tem que ser vendedor, né? E você começou lá vendendo pirulito. Estou gostando da história. Vamos lá. Comecei a vender pirulito e claro que aquilo lá dava um dinheirinho muito pequeno, né? Mas o eu me sentir com o propósito de ajudar meus pais, eu senti que eu estava fazendo um bem para eles, embora aquilo não representasse praticamente nada financeiramente, aquilo me impulsionou. E É uma escola. Eu continuei fazendo pirulito, estudava, eu sempre fui muito estudioso, eu queria aprender tudo que me ensinavam eu queria aprender, eu era o primeiro aluno da sala sempre, e nunca fui o mais inteligente, eu sempre fui o mais aplicado, eu sempre falo isso. E eu aprendia, sempre quis aprender. Tanto é que você vê, o meu tio veterinário, toda vez, Flávio, que chegava um cachorro lá, muitas vezes ele deixava eu subir com ele, que era o consultório na sobreloja da casa dele, e às vezes ele deixava eu assistir uma pequena cirurgia, uma castração, o atendimento, porque eu queria aprender tudo na minha vida, eu quis aprender. Eu sempre fui muito estudioso com tudo que aparece na minha vida, eu gosto de estudar, eu gosto de entender, eu gosto de saber o porquê. Eu não sou de aceitar, né? Uma pessoa fala que isso aconteceu, eu quero saber, eu quero ver, eu quero entender o porquê. E com 14 anos, meu pai me conseguiu um emprego dentro do banco onde ele trabalhava, no Cominde, Banco de Comércio e Indústria de São Paulo, que foi uma grande escola para mim. E eu comecei como office boy, Flávio. Sapato furado, pra você ter ideia. E meu pai sempre me ensinou que eu tinha que colocar uma palmilha no sapato para que quando eu fosse para a rua, quando chovesse, não molhava meus pés, né? Porque depois de lá, eu ia direto para a escola. Então, eu trabalhava durante o dia e com 14 anos, eu não era um office boy. Eu queria ser o melhor office boy, porque eu sabia que o banco ia me dar a oportunidade de crescimento. Então, todas as secretárias gostavam de mim, que eu era uma criança muito humilde, mas sempre sorridente, sabe, Flávio? Eu atravessava nesse momento problemas muito graves dentro de casa. Você sabe, todos que estão nos assistindo aqui, talvez tenham passado por isso. Onde há falta de dinheiro, há muita discussão, há muita briga, há muita discórdia em família, né? E eu vivi uma infância com muita discórdia, né? Porque meu pai ganhava pouco, a minha mãe faxineira, e o pouco que meu pai ganhava, ainda ele tinha um vício que ele aprendeu com a minha avó, que era jogar nos cavalos, né? E o jogador, ele é assim, quando ele está ganhando, ele fala: hoje é meu dia de sorte. E vai lá e aposta mais. E quando está perdendo, ele quer apostar mais porque ele quer recuperar. E nas 2 vezes ele acaba perdendo. Não é? É verdade. E eu falava isso pro meu pai: pai, você não está sendo inteligente. Meu pai era muito inteligente, embora sendo simples, ele era muito inteligente. Eu falava: pai, olha só, quando o senhor está ganhando, vem embora. E quando o senhor está perdendo, para por ali, que talvez aquele não seja o seu dia. Mas o jogador, aquele jeito impetuoso, ele não parava. E cada dia ele queria jogar mais e havia discussões entre ele e minha mãe. E eu comecei a trabalhar, Flávio, assim, com tanta garra, que eu sorria para todo mundo, mesmo passando necessidades em casa, mesmo tendo meu sapatinho furado, mesmo muitas vezes, Flávio, não tendo o que comer durante o dia, porque eu almoçava numa lanchonete que tinha lá no centro de São Paulo, no Largo do Café, chamado Da Licença. Ela era tão apertadinha que todo mundo apelidou Da Licença. Ela vendia um cachorro quente com uma salsicha
e um suquinho, né, por R$1, e eu comia só quando eu ganhava gorjeta. E muitas vezes eu ganhava gorjeta, outras vezes eu não ganhava, porque todo o meu dinheiro, todo, sem exceção, era destinado para minha mãe, tudo que eu ganhava, tudo. Eu ganhava muito pouco, mas aquele pouco eu sabia que ajudava a minha mãe, sabe? Por exemplo, meu vale-refeição, Flávio, eu não comia, eu não gastava. Eu dava para minha mãe ia no mercado com aquele vale-refeição para comprar alimento para meus irmãos. Então, eu sempre tive essa consciência na minha vida que eu precisava ajudar. Propósito. Isso chama-se propósito. O ser humano precisa ter propósito. Eu vejo tantas pessoas hoje, jovens e até adultos mesmo, que não têm propósito na vida. E é tão vazio, né? É tão triste a gente ver pessoas que não têm propósito. E eu sempre tive esse propósito de ajudar meus pais. E isso foi me motivando e me tornando cada vez um profissional melhor. E foi assim crescendo. Mais forte, né? Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Tinha diretores do banco, Flávio, que entravam assim que nem um furacão pela recepção. O único que eles me cumprimentavam era eu. E as pessoas até perguntavam por que, por exemplo, o doutor Antônio Manteca, que é diretor tributário lá, advogado, o cara turrão, assim, uma cara sempre fechada, por que ele só cumprimenta você? Eu falava, porque talvez eu sorria para ele, né? E quando você sorri, vem um sorriso de volta. E quando a pessoa vem triste para você e você entristece também, você está dando a energia que você captou. Então, tem que ser uma energia diferente para mostrar que você realmente está lá com felicidade. E foi assim que eu fui crescendo, passei para a caixa do banco, depois fui para a tesouraria, depois fui para vários departamentos. Para mim, aquilo lá foi uma escola, Flávio, uma escola. Foram 8 anos de escola dentro do banco, e você ter uma ideia, saí de lá formado em administração de empresas, sempre estudando em colégio público, e saí de lá formado como administrador de empresas. Tive a honra de ter o cargo lá de diretor de crédito imobiliário. Naquela época estava começando financiamento para imóveis aqui no Brasil, o sistema financeiro da habitação do BNH, Banco Nacional da Habitação, e eu fui um dos primeiros a trabalhar no banco fazendo empréstimos para financiamento de imóveis. Financiamento de casa, né? Bacana. Isso me deu uma experiência muito grande, tanto jurídica como financeira. E aí eu estava com 22 anos de idade, eu falei, cara, eu quero mais para minha vida. E eu saí para quê? Para empreender. Então veja, eu saí de uma CLT, que eu já era diretor, ganhava razoavelmente bem, mas aquilo era pouco para mim. Era pouco, porque eu queria mais para ajudar meus pais, eu queria mais para ajudar ainda do que eu já estava ajudando. E eu comecei a pensar em empreender. Mas logo veio um casamento, eu casei com 22 anos, e aí eu casei, já fui morar numa casa financiada que eu mesmo consegui lá um imóvel. Então, como eu já tinha financiamento, aí fiz o financiamento, fui morar já numa casa financiada, não pagava aluguel, isso já era um bom negócio. E a responsabilidade a gente dobra, né? Porque você é casado. E eu falei, cara, eu preciso empreender. Meu negócio é empreender. E eu não estava feliz com o que eu fazia. E eu falei, eu preciso mais. E foi nessa época que eu comecei a fazer um curso de informar, curso de computação, de programação, e me formei em programador, COBOL. Naquela época só tinha no Brasil IBM e Borros, computadores de grande porte, né? Não tinha computadores pequenos como hoje nós estamos aqui nessa sala. Eram tudo computadores de grande porte que só grandes empresas tinham. E eu fui fazer programação e fiz a programação COBOL, que era para a máquina IBM ou Borros, né? Era cartão perfurado naquela época. Me lembro bem. Pois é, eu falei, cara, fiz o curso na Servimec, inclusive, que era super bem reconhecida. Tive várias oportunidades de ser programador, mas eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que me deixa motivado. Eu quero ser empreendedor. E aí, cara, um amigo meu falou, Sidney, eu tenho uma corretora de seguros que eu estou começando, quer começar comigo? Eu falei, cara, parece que é um negócio bom. Saí do banco, de CLT, né, com tudo aquilo, aquelas mordomias que hoje quem está nos assistindo sabe que é uma mordomia. Sábado e domingo em casa, tendo ou não vendas, você tem o teu garantido lá no final do mês. Então, aquelas coisas que a gente fala que o empreendedor hoje não tem mais. Quando você opta por empreender, acabou aquela estabilidade de um CLT. Você tem que abrir oportunidades para os teus cotovelos. Você vai abrindo com cotovelo, com perna, com braço, com tudo que você tem de direito, porque é você e você. Não tem mais ninguém que possa te apoiar que não seja você mesmo. Então, você que está nos assistindo hoje, que quer empreender, é um negócio maravilhoso, é excelente. Pega na veia da gente e não sai mais. Mas você tem que saber isso. Existem desafios que só vão depender de você e mais ninguém. E foi assim que eu fui convidado para ter essa corretora. Abri a corretora de seguros. Fui um dos primeiros corretores da Porto Seguro, naquela época de automóveis. Pedi demissão do banco e eu me vi na rua, Flávio, buscando o cliente. E eu vou te falar, cara, me deu
deu, assim, momentos de muito pavor, mas muito pavor, porque eu vi que naquele momento era os meus braços, a minha fé, a minha resiliência e só. E todo dia eu estava preparado para receber sim e eu recebia não, não, não. Não, era todo dia não, quando eu batia de fato de porta em porta, e a minha resposta era não, já tenho com o banco, não, agora não quero, não, agora não vai vencer, não, agora não tal, mas eu não saía da rua enquanto eu não recebesse um sim, pelo menos naquele dia. Isso era para mim uma rotina. Eu confesso para você que muitas vezes me deu assim uma sensação de falar, cara, eu errei, mas eu não podia voltar para trás, eu não podia fracassar no meu casamento que tinha acabado de acontecer, e eu não podia fracassar. Eu tinha algo que estava dentro de mim que não deixava eu errar. Então eu trabalhava muito. Eu lembro uma vez, Flávio, que eu fui numa pessoa que me ligou logo cedo. Ele falou assim, José Maria Varenga. Essa pessoa me ligou e falou, Sidney, eu quero fazer o seguro do meu automóvel. Já tinha falado com ele algumas vezes. Ele falou, cara, chegou a hora de fazer o seguro do meu automóvel. Você pode estar em casa amanhã, às 7 horas da manhã? Eu falei, claro. Aquele dia estava frio, Flávio, frio. Eu fui lá na casa dele, no Brás. Chegando lá, eu toquei a campainha, era uma casa grande, um portão engradado, e ele falou para mim, Sidney, você quer um café? Eu falei, Zé, se não for te atrapalhar, eu quero sim. Ele entrou, eu falei, bom, ele foi buscar a chave para abrir o portão, né? Não, daqui a pouco ele vem com a pólice da mão assinada e um café, uma xícara de café, e passou pelo buraco do portão. E eu acabei tomando café na rua, tranquilamente, agradeci, peguei a pólice, fui embora, e acabou para mim, tá tudo certo. Eu não fiquei humilhado por aquilo, sabe, Flávio? Passou uns momentos depois, ele me liga. Ele falou, Sidney, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, Zé, e você? Inclusive, já dei entrada aqui no seu seguro, tá tudo ok, se você já quiser pegar o carro, já tá tudo ok. Ele falou, cara, eu só quero te agradecer e dizer o seguinte, hoje eu fiz um teste com você para saber se você realmente era um vendedor humilde. Eu te ofereci um café, você aceitou, ao invés de eu te convidar para entrar, eu servi um café na rua, e você tomou café humildemente e não se queixou. Eu falei, mas o que tem de diferente nisso? Ele falou, não, jamais alguém faria isso no seu lugar. Eu falei, pois é, mas eu fui criado assim, sabe, Zé? Eu fui criado com muita honestidade e com propósito. Meu propósito era pegar a sua pólice para que eu pudesse ter mais um cliente na minha carteira. Ele falou, não, você não tem mais um cliente. Você vai ter vários clientes, porque a partir de hoje eu quero que você venha aqui na Comgás, eu sou diretor aqui e eu quero que você faça o seguro de todos os nossos colaboradores aqui da Comgás. Então aquilo para mim, Flávio, soou assim. Que bacana, que bacana. Olha, humildade, né? E objetividade também, né? Porque é o seguinte, o cara te deu o café, você tomou o café, pegou o que você foi buscar, que é a pólice, e foi trabalhar. E aí fiquei nesse negócio de seguro por um tempo e cada vez aumentando mais a minha carteira, e eu atendia muito bem os meus segurados, de noite, de dia, de madrugada, de sábado, domingo. Eu sempre fui muito presente, e cada um, então, que eu estava ajudando, sempre me indicava alguém. E eu fui conquistando os demais por indicação. E a melhor coisa que tem é indicação, Flávio. Não tem dinheiro que pague uma indicação. Por isso que hoje, em todas as empresas aqui do grupo, eu falo que indicação hoje é a nossa fonte mais barata e mais assertiva de buscar clientes todos os dias. E foi assim que eu fui conquistando uma carteira de 200 clientes, né? Eu fiquei em pouco tempo. Isso foi me dando uma rentabilidade legal, até que um dia eu encontro um amigo meu, isso foi em 1986, encontro um amigo que veio de Portugal, Mauro Dias, e falou, Sidney, eu estou montando uma distribuidora de informática, de computadores, e estou precisando de alguém que venha junto comigo, porque eu não sou comercial, e eu preciso de alguém comercial, eu lembrei de você. Eu falei, cara, eu estava precisando disso na minha vida. E eu gosto muito do setor, e eu falei, ele estava em Portugal vendendo computador naquela época. Microcomputador, PC XT, 4.77 MHz, tela de fósforo verde. E aí, cara, eu falei, Mauro, mas tem o seguinte, eu não tenho dinheiro, né, para investir. Ele falou, cara, eu também não, mas eu tenho um amigo que ficou lá em Portugal, que ele vai financiar a gente aqui no Brasil. Eu falei, bacana, alugamos um ponto e começamos nessa jornada. E assim, Flávio, uma coisa que estava começando no Brasil. Porém, eu muito jovem, eu fazia as coisas do jeito que dava, que era. Eu lembro que no primeiro dia que nós abrimos o escritório, depois de ter muita luta para alugar um imóvelzinho de R$ 2.100
na Avenida Sumaré, na Rua Galeno de Almeida, onde foi nosso primeiro escritório, nós recebemos uma carga pequenininha de $50 mil de memórias, e com aquelas memórias a gente faria 2 vezes mais, ou seja, eu faria 100 mil, daria para pagar e ficar com 100 mil de lucro. E eu recebi essas memórias, e no mesmo dia que eu recebi essas memórias, uma pessoa chegou lá falando que queria falar com o meu sócio, Mauro. O menino que estava lá, que trabalhava com a gente, abriu a porta e era um assalto. E ele levou nossos $50 mil de memória embora. Muito bom, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Abu Bakr. E quem mandou foi Camilo Pena de Almeida, de Brasília, Distrito Federal. Vamos à frase. Conhecimento sem ação não tem sentido. Abu Bakr. Valeu, grande Camilo, e você aí, participe também, manda sua frase, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!